pessoal, neste vídeo iremos aprender tudo sobre o funcionamento das cobranças de mensalidade e anuidades, desde o básico até o avançado. Para iniciar, vamos à configuração dos tipos e planos, que fica no menu Configurações e daí Configuração de anuidades e mensalidade. Então nesta área é onde precisa cadastrar todos os planos que o clube oferece aos associados. Então nesse primeiro momento vamos apenas verificar esses planos de exemplo que já estão configurados e entender como funciona a dinâmica do sistema. Então aqui nós vamos ter alguns planos de anuidades, sendo uma delas aqui uma anuidade parcelada no boleto e dois planos aí de mensalidade. Nesse botão verde aqui em cima serve para criar os planos. E aqui logo abaixo nós vamos ter os ícones à direita. O primeiro botão aqui ele serve para ativar ou desativar o plano de anuidade. Se ele estiver desativado, significa que o plano existe no sistema, mas ele não pode ser utilizado. Nem o cliente, nem vocês do administrativo vão poder utilizá-lo, né? Então o plano tem que ficar ativo aqui. O segundo botão é permitir renovação. Se ele estiver ligado dessa maneira aqui, significa que o cliente ou atirador, ele mesmo poderá gerar a renovação dessa anuidade. Ou seja, se o cliente tiver essa anuidade gerada para ele, ele mesmo vai poder gerar a renovação. Esse ícone aqui, exibir no site, quando ligado, significa que o plano estará disponível no site. Ou seja, os novos clientes que se cadastrarem pelo site do clube, eles mesmos poderão selecionar o plano e já pagar logo após a filiação. O botão deletar serve para deletar o plano do sistema e o botão editar serve para editar, né, para visualizar toda a configuração. Então nós vamos pegar essa anuidade aqui de R$ 1.200 e vamos editá-la. Aqui dentro da configuração de um plano, nós vamos prestar atenção apenas nos campos básicos. Depois veremos detalhes e configurações específicas. Então aqui nós temos o nome do plano, o valor total da cobrança, a duração do plano, o quanto tempo ele vai durar, né, do início até o fim. E aqui embaixo nós vamos ter o número de parcelas, que é a quantidade de cobranças que o sistema vai criar. Então no caso aqui o padrão vai ser sempre a duração que vocês querem com uma parcela. Então agora na prática nós vamos aqui na tela dos cadastros clientes filiados e vamos abrir aqui um teste, clicando aqui nesse botão para ir direto aqui na área da mensalidade e anuidade desse atirador. Então aqui, como nós podemos ver, esse nosso exemplo que ele estava em dia, né, até o dia 31 de dezembro de 2025. E agora nós vamos clicar nesse botão aqui para gerar um novo plano para ele. Essa é a área onde os planos de mensalidade e anuidade são gerados. Nesse caso estamos gerando de maneira manual, apenas para esse atleta de exemplo aqui, né? Então vamos lá, o primeiro campo é a regra de como vai funcionar esse plano que nós vamos gerar. Então nós temos 4 opções aqui. A data fixa, ela exige que nós preenchemos aqui uma data de início e uma data final do plano que nós vamos gerar. Então, por exemplo, aqui nesse outro campo, tipo do pagamento, nós vamos selecionar o plano que nós vamos gerar para esse cliente. Então vamos selecionar aqui o anuidade atleta, que é o exemplo que nós estamos vendo aqui, ó. Então esse plano está configurado com duração de 12 meses. Ou seja, como ele tem 12 meses de duração, a data fixa exige que eu preencha exatamente 12 meses de duração do início ao fim. Por exemplo, eu poderia preencher do início do ano de 2026 até o final do ano de 2026. Essa seria uma opção. Outra opção, por exemplo, seria, sei lá, uma data aleatória, 10 de junho de 2025. Um ano após isso, 12 meses, é exatamente do dia 9 de 6 de 2026. Isso porque, né, o dia 10 começa à meia-noite e 1 e o dia 9 termina aqui às 23h59. Por isso que dá exatamente 12 meses aqui, tá? Enfim, a data fixa exige então que a duração seja respeitada aqui no início e final. A data fixa sem validação, ela não tem essa validação realmente, né? Então ela não exige que eu respeite essa regra da duração de 12 meses. Por exemplo, eu poderia colocar 01 de 1 de 2026 até 9 de 6 de 2026 que o sistema vai aceitar. A data fixa sem validação, ela passa por cima dessa regra aqui da duração da anuidade. Então essa regra é utilizada em alguns casos especiais aí para resolver algum tipo de problema ou para improvisar alguma solução, alguma coisa nesse sentido, tá?
A regra de considerar a data da última anuidade gerada, ela vai basear pela última anuidade gerada desse atirador. Ou seja, nós temos que a última anuidade gerada é essa aqui que terminou dia 31/12/2025. Ou seja, se eu utilizar essa regra da última anuidade gerada, o sistema automaticamente vai colocar a duração de 12 meses a partir dessa data aqui. Considerar a data da última anuidade paga, neste caso, no nosso exemplo, vai ser a mesma coisa, porque a última anuidade paga é também a última anuidade gerada. Mas a diferença entre os dois é que poderia ter outras anuidades aqui geradas que não estivessem pagas, né? Então essa é a diferença de uma regra para outra. Aqui nós vamos continuar então a geração dessa anuidade utilizando a regra aí de data fixa do início de 2026 até o final de 2026. A anuidade atleta de R$ 1.200, que é essa aqui que nós configuramos aqui. O vencimento personalizado é o vencimento do boleto, tá? Desse exemplo, dessa anuidade que estamos criando. Se eu deixar em branco esse campo aqui do vencimento personalizado, o sistema vai utilizar o critério dia base, que é o dia base de vencimento que está configurado aqui na anuidade. Tá? Então, se eu deixar em branco, ele vai utilizar essa regra aqui, tá? Que mais tarde será explicado mais a fundo. Mas aqui no texto vocês já conseguem entender como que vai funcionar, tá? Enfim, aqui no nosso exemplo eu vou colocar o vencimento personalizado para o dia 9 de fevereiro, como exemplo, tá? E aqui nós temos também o campo desconto, que pode ser utilizado em alguns casos, né? Então a anuidade ela custa R$ 1.200, eu posso dar um desconto aqui do valor que eu quiser. Ou, por exemplo, se eu quisesse gerar uma isenção para um atirador, eu poderia colocar justamente o valor da anuidade. Então, se eu fizer dessa maneira, o sistema iria gerar uma anuidade de R$0, já isentando o cliente, tá? Eu vou deixar o campo desconto em branco e vou salvar. Pronto, quando a anuidade é gerada, então já vai aparecer aqui, né, na tela de mensalidade e anuidade, nesse botão vermelho, o plano que nós acabamos de gerar, então do início de 2026 até o final. A anuidade, de padrão, ela vai vir desativada. E ela deve ficar desativada. Esse botão ativar, ele nunca deve ser clicado, tá? Por quê? Porque quando é gerado um plano de anuidade, aqui nessa área, ao mesmo tempo no menu financeiro é gerado o plano também. Então a cobrança desses R$ 1.200 está em aberto aqui dentro do menu financeiro do nosso cliente. Essa área financeira que estamos vendo aqui é a mesma área em financeiro contas a receber. A diferença é que aqui nós estamos vendo de maneira individual o financeiro deste cliente. E aqui em financeiro contas a receber boletos, nós estamos vendo os boletos de maneira geral, as cobranças de maneira geral. A anuidade que nós acabamos de gerar está aqui, ó, assim como está aqui. É a mesma coisa. Então veja bem, por que não pode clicar para ativar essa anuidade? Porque ao realizar o pagamento dessa cobrança pelo menu financeiro, automaticamente a anuidade será ativada. Se o cliente ele pagar na boca do caixa, por exemplo, ele pagar em dinheiro, aí vocês do clube, o administrador precisa vir aqui no financeiro, ou aqui no financeiro do atleta, né, ou aqui no financeiro geral, e clicar aqui em receber. Realizar então o pagamento. Beleza, com o pagamento feito, agora se nós voltarmos aqui na tela dos clientes filiados, vocês vão ver que a aba de mensalidade e anuidade agora está em verde. Ou seja, significa uma maneira do sistema informar que esse cliente está em dia com a mensalidade e anuidade. Como vocês podem ver aqui no menu financeiro, com o boleto pago, na área de mensalidade e anuidade já está ativado. Agora nós vamos deletar esse plano que nós geramos exemplo, para gerar outros planos só para vocês entenderem a diferença. Então agora nós vamos gerar um plano de mensalidade, essa de R$120 aqui para vocês entenderem a diferença. Então essa mensalidade está configurada com duração de 1 mês em uma parcela. Então vamos lá, aqui eu vou gerar então o tipo mensalidade padrão. Aqui em data fixa, lembrem que eu tenho que respeitar a data que está marcado aqui de 1 mês. Só que no caso de mensalidade, eu posso gerar do ano inteiro se eu quiser. Ou seja, vamos colocar aqui do dia 1 de janeiro de 2026 até o dia 30 de junho de 2026. Esse vencimento personalizado, ele vai ser o vencimento do primeiro boleto, porque se eu gerar aqui, na verdade eu estou gerando 6 boletos nesse caso.
Então eu vou colocar aqui que o primeiro boleto ele vence no dia 10 de fevereiro. Ao clicar em salvar, os planos foram gerados, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ou seja, 6 cobranças foram geradas. Por quê? Eu coloquei o período de 6 meses em um plano que tem duração de apenas um mês. Por isso que o sistema gerou 6 cobranças. As 6 cobranças foram geradas também aqui no financeiro, respeitando aquela lógica que nós aprendemos há pouco. Vamos excluir essas mensalidades e gerar de outra maneira para vocês entenderem ainda mais. Ok, pessoal, excluindo as mensalidades que acabamos de gerar, agora vamos gerar o plano de anuidade parcelada em 6 vezes. A anuidade parcelada em 6 vezes está configurada com duração de 12 meses em 6 parcelas. O que isso significa? Então aqui eu vou adicionar a data de um ano, tá? Porque a duração é de 12 meses. E eu vou colocar o vencimento para o dia 10 de março de 2026. Ao salvar, vejam que agora o sistema gerou apenas um plano, ao invés de 6, né? Por quê? Porque é um plano só, de 12 meses, de janeiro a dezembro, mas que está configurado em 6 parcelas. Como eu gerei esse plano de 12 meses em 6 parcelas, o sistema gerou apenas um plano, mas gerou 6 cobranças. E veja que as 6 cobranças é referente ao mesmo período. O vencimento da primeira parcela ficou para o dia 10 de março, justamente o vencimento personalizado que nós adicionamos lá. Por padrão, o sistema sempre vai colocar o vencimento 30 dias após. Então, por isso que o primeiro vencimento é o dia 10 ou 3, que nós colocamos manualmente, e os próximos boletos ficou sempre para o mês seguinte. Agora nós iremos ver as configurações avançadas e opções que temos na área de mensalidade e anuidade. Então, como exemplo, nós vamos utilizar esse plano de anuidade atleta de R$ 1.200 e eu vou estar ativando aqui o botão de permitir renovação pelo próprio atirador e também o botão de exibir no site. Então, esse botão de permitir a renovação pelo próprio atleta significa que no portal do atirador, o próprio cliente ele vai ter acesso a esse botão aqui, ó. Então, no financeiro dele, ele vai conseguir clicar no botão gerar mensalidade e anuidade e veja só, vai aparecer aqui a opção justamente do plano que nós ativamos. Então, quando o cliente ele clicar aqui em salvar, o sistema ele vai gerar esse plano. O plano, veja que ele foi gerado com a data de 16 de janeiro até 15 de janeiro de 2027. Hoje é dia 16 de janeiro. Por que o sistema gerou dessa maneira? Porque a configuração dessa anuidade está para gerar para o dia da solicitação. Ou seja, este campo início é sincronizado com a regra de renovação pelo próprio atleta. Então, como está a dia da solicitação, ele gerou a anuidade de 12 meses a partir de hoje. As outras opções seria primeiro dia do mês atual ou do próximo mês em aberto. Ou seja, isso iria gerar a partir do dia 1 de janeiro, porque nós estamos no mês de janeiro, então é o primeiro dia do mês atual ou próximo mês em aberto, né? Então, se eu tivesse com a mensalidade paga de janeiro, ele iria gerar a partir de dia 1 do próximo mês, que seria fevereiro. Ou então o primeiro dia da temporada atual. O primeiro dia da temporada significa o primeiro dia do ano. Nesse caso, primeiro dia de 2026, 1 de janeiro de 2026. O critério dia base é a configuração do vencimento deste boleto. Então a primeira opção que nós temos aqui, que é o dia base, é basicamente nós configurarmos que o dia 10 ou dia 20, ou seja lá o dia que vocês preferirem, será o dia básico de vencimento. Se eu deixar marcado aqui o dia 10, o vencimento desse boleto ele vai ficar para o dia 10 de fevereiro. Por quê? Por que 10 de fevereiro? Porque o dia 10 de janeiro já passou, hoje é dia 16, então o próximo dia 10 possível é 10 de fevereiro, por isso que o sistema gerou o vencimento deste boleto aqui no nosso teste para o dia 10 de fevereiro. A outra opção é data fixa, que seria um vencimento fixo para todos os boletos que forem gerados. Por exemplo, eu poderia colocar aqui dia 30 de maio, uma data aleatória, mas todos os boletos iriam ficar com essa data de vencimento. Outras opções seria dia mais e dia menos. Quando eu marco o dia mais aqui, eu tenho que marcar a quantidade de dias e a configuração base desse dia mais. Então, por exemplo, vou marcar aqui que é o início da mensalidade e a quantidade de dias eu vou colocar 5. Ou seja, se eu configurar dessa maneira, o vencimento do boleto ele vai ser sempre 5 dias a mais
da data de início da mensalidade. Se eu marcasse aqui o dia da solicitação, ele iria ficar o vencimento do boleto iria ficar 5 dias a mais da data que a anuidade foi gerada. Dia menos é a mesma lógica, só que ao invés de somar os dias, seria menos dias. Lembrando que é impossível ter boleto com vencimento retroativo. Então, se hoje é dia 16 de janeiro, os vencimentos que seriam possíveis é apenas a data de hoje mesmo ou superior. O campo carência está relacionado à cobrança recorrente que vamos ver no final deste vídeo. A descrição fixa está relacionada com a opção de exibir a anuidade no site, no formulário do site. Isso significa que quando o cliente estiver se cadastrando no seu site, irá aparecer aqui os planos para o próprio cliente escolher. Essa descrição fixa vai ser justamente para fazer um resumo do que é a anuidade que você está oferecendo. O campo entrada fluxo caixa é a vinculação desta anuidade com um tipo de entrada que vai influenciar no plano de conta. Essa opção fica aqui no menu financeiro, configurações financeiras e tipos de entradas. Então aqui eu tenho os tipos de faturamento do clube que eu posso vincular a um plano de contas específico, e aqui eu posso estar vinculando a anuidade a um tipo de entrada. A legenda e a imagem, elas são sincronizadas com o formulário do site também, com a imagem que aparece aqui e a legenda que aparece em cima do valor. A opção de gerar automaticamente é muito interessante, porque se eu marcar sim aqui, significa que o próprio sistema vai gerar as cobranças de anuidade e mensalidade de forma automática, sem precisar que você gere em massa ou que até o próprio cliente faça a renovação. Então, se eu marcar aqui gerar automaticamente igual assim, significa que os clientes que estiverem com essa anuidade e estiverem tantos dias perto de vencer, o próprio sistema irá gerar. Então, se eu configurar aqui 20 dias, significa que quando estiver a 20 dias de vencer esse plano, o próprio sistema já vai gerar a próxima cobrança. E este bloco de geração automática está sincronizado com essa opção do próprio cliente gerar a renovação. Aqui eu posso configurar se é uma data fixa, por exemplo, ao invés de utilizar aqui primeiro o dia da temporada atual ou o dia da solicitação, eu posso marcar, por exemplo, uma data fixa, que sempre as anuidades geradas pelos clientes irão começar em tal dia. Então essa também é uma opção aí que nós temos. No próximo bloco nós vamos ter a parte de descontos. Esses descontos aqui, eles são descontos automáticos. Basta configurar se o desconto vai ser por um valor fixo ou vai ser um valor percentual. E quem que vai entrar nesse desconto? Então vocês podem configurar por idade, por gênero, e principalmente este campo aqui, ó, que é o data, desconto, tipo. Então, passando o mouse aqui em cima, vocês já conseguem ver para que serve cada uma dessas opções, tá? Então, vocês podem marcar que é uma data limite de desconto, ou seja, se o cliente pagar o boleto até determinada data, ele vai conseguir o desconto. Ou então, se ele pagar até determinado dia de cada mês, ele vai ter o desconto. Isso aqui funciona para as mensalidades. Ou então, vocês podem marcar que a data do vencimento do boleto, ou seja, se o cliente ele pagar o boleto antes de vencer, ele além de não pagar juros e multa, ele pode receber um desconto aí no pagamento. Ou então dias antes de vencer, que é a opção mais utilizada aqui. Por exemplo, 10 dias antes de vencer os boletos, eles ganham desconto. E no próximo bloco nós vamos ter os documentos necessários para a renovação, que também é uma área vinculada aqui com a renovação pelo próprio atirador. Isso aqui é basicamente os documentos que são necessários, que são obrigatórios o cliente estar em dia para poder fazer renovação. Por exemplo, se eu marcar aqui cópia do CR, significa que somente os atletas que estiverem com o CR cadastrado irão conseguir gerar a própria renovação. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre algumas regras específicas de multa, juros e desconto, que vimos há pouco. Então, para o desconto, para multa e juros funcionar corretamente, os boletos precisam estar registrados no sistema. No caso de quem utiliza PagHiper, é necessário vir aqui essa tela de financeiro, contas a receber e realizar esse filtro aqui, ó, status em aberto, e neste filtro aqui registrado vocês vão marcar igual a não, porque eu quero filtrar todos os boletos em aberto que não estão registrados. Quando eu mando filtrar aqui, irá aparecer este botão registrar em massa os boletos. Basta clicar nesse botão que todos os boletos, os 867 que nós encontramos, serão registrados. Agora nós iremos aprender tudo sobre a geração em massa de cobranças de anuidades e mensalidades.
Então essa opção existe em dois locais, aqui em cadastro dos clientes filiados, neste botão aqui gerar mensalidade e anuidade, e também nessa área aqui específica de mensalidade e anuidade, que fica em cadastro, outras funções, mensalidade e anuidade. Nesse caso o botão fica aqui, ó, em gerar mensalidade barra anuidades. Em ambos os casos, esse botão aqui ele funciona sincronizado com os filtros que estão sendo utilizados. Então o que está sendo filtrado aqui significa que são os atiradores que irão ter a anuidade gerada neste botão, assim como nesta área. A recomendação é que essas anuidades sejam geradas em massa através dessa área que eu estou aqui. Então eu vou mostrar para vocês os principais filtros que são utilizados para realizar essas pesquisas e vocês poderem gerar em massa aí para os seus clientes. Então o primeiro filtro importante é o status atleta, que é para filtrar apenas os cadastros que estão ativados ou desativados. O tipo de título categoria, que são os títulos dos cadastros, né? Então aqui vocês podem filtrar por categoria aí. Tipo de mensalidade e anuidade são os planos que o clube tem cadastrado. Então aqui eu posso filtrar por determinado plano. Eu posso filtrar também se este plano está pago ou em aberto. E outro filtro importantíssimo é o vencimento de e vencimento até. Este filtro de vencimento não é o vencimento do boleto, é o vencimento da anuidade, é a validade final dessa anuidade ou mensalidade que está gerada. Então, por exemplo, eu vou fazer um filtro aqui dos atletas que estão ativados, que tem esta anuidade aqui e que essa anuidade vence no final de 2025. Então eu vou colocar o vencimento de até o final de janeiro. Então aqui eu estou pegando apenas as anuidades que finalizaram em dezembro de 2025. Se eu mandar filtrar, eu vou encontrar 18 cadastros. Ou seja, se eu clicar agora aqui em gerar mensalidade e anuidade, eu estarei gerando para esses 18 atletas. Ao clicar aqui nesse botão, irá aparecer o nome desses atiradores para vocês fazerem uma conferência. E aqui basta gerar o plano da mesma maneira que é feito de forma individual. Então eu posso marcar aqui que vai ser gerada uma anuidade a partir de 2026, por exemplo. Ou seja, dessa maneira eu estou gerando a anuidade para todos esses 18 atletas que nós filtramos. Agora, para enviar os boletos em massa via e-mail, vocês irão vir até a área financeiro, contas a receber boletos, e aqui em cima até está escrito sobre isso, ó. Para enviar o link dos boletos, utilize o filtro status em aberto. Ou seja, para o seu cliente receber o e-mail com o link do boleto e realizar o pagamento, é preciso utilizar esse filtro aqui, status em aberto. Eu preciso filtrar apenas os boletos que estão abertos no sistema primeiro. Vocês podem utilizar os outros filtros aqui para pesquisar exatamente os boletos que vocês querem enviar. Por exemplo, por vencimento. Eu quero filtrar apenas os boletos que vencem em fevereiro de 2026. Então faz o filtro aqui, do vencimento de e vencimento até. E depois que terminar os filtros, vocês clicam no botão mensagem personalizada. Aqui basta daí preencher o assunto do e-mail, o conteúdo do e-mail e o link será enviado junto. O link não aparece aqui, mas o link será enviado junto com a descrição que vocês escreverem aqui. O sistema possui a opção de realizar as cobranças de plano de anuidade e mensalidade por assinatura, via recorrência no cartão de crédito. Mesmo funcionamento de Netflix, YouTube ou assinatura de telefone e etc. Nós temos parceria com o Pagar.me. Para ativar essa opção, entre em contato com o nosso suporte para iniciar a implantação. Após feito aí a implantação aí do Pagar.me, basta criar daí o plano de mensalidade, adicionando aqui o campo recorrente igual assim. Eu vou marcar aqui, por exemplo, mensalidade recorrente de R$100, periodicidade mensal. Vou marcar aqui que o dia base vai ser sempre dia 10, o vencimento. E aqui nós temos o campo de carência, que é um campo relacionado à recorrência, tá? Então, geralmente, a carência aqui fica zerada para ficar desativada. E para ativar eu preciso vincular a um cartão. Esse cartão ele é cadastrado aqui em financeiro, configurações financeiras, contas bancárias. Aqui em contas bancárias eu preciso marcar em qual conta que essa cobrança recorrente vai entrar. E então clicar no botão cartões. Aqui eu preciso criar então um cartão para a cobrança recorrente. E vocês vão preencher aqui a taxa de crédito e a taxa de débito conforme aí as taxas negociadas direto com o próprio Pagar.me. Feito isso, basta daí então marcar então qual é o cartão e salvar. Com a mensalidade recorrente criada e ativada já, aí nós vamos até a área de financeiro, outras funções, cobrança recorrente. E aqui nessa área, basta então clicar nesse botão adicionar cobrança recorrente
selecionar o cliente e selecionar o tipo da recorrência. Aqui nós vamos marcar também a data do primeiro pagamento, então geralmente vai ser a data atual, o dia de hoje, e salvar. Quando a mensalidade recorrente estiver ativa, ela vai aparecer assim, ó, aguardando ativação. E aí, para ativar, é necessário clicar nesse botão aqui, ativar, e então enviar o link direto para o seu cliente. Aqui no meu sistema teste, eu não tenho como mostrar aqui como que é esse link do Pagar.me funcionando, mas é basicamente isso. Vocês vão clicar nesse botão ativar e vai abrir uma tela do próprio Pagar.me para adição dos dados do cartão de crédito. Então esse link vocês enviam pro seu cliente, ou seja, é o seu próprio cliente que vai fazer a ativação.